E os torcedores do Flamengo não têm um dia de paz. A notícia que chega é que os bilionários da Arábia Saudita planejam fazer uma proposta milionária pelo Arrascaeta, gente. A gente não tem um dia de paz, né? O Arrascaeta é um jogador que é fundamental para o nosso time. O Flamengo não tem um reserva para ele. O Flamengo está até agora buscando um reserva para o Arrascaeta, justamente porque o Arrascaeta se lesiona, às vezes não tem condições de jogo, às vezes está convocado. E a gente querendo um reserva para ele, pode chegar uma proposta que atraia o jogador, gente. Que notícia chata! Vou estar falando sobre isso e eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você apoie meu trabalho que está só começando aqui no YouTube. E quando você clica no botão de gostei, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante e o YouTube manda para outras pessoas e assim o canal vai crescendo, gente. Esse é o canal Futebol Expressivo. Eu estou todos os dias aqui falando do clube mais querido e mais amado do Brasil, que é o Flamengo. Então clica no botão de gostei, se inscreva no canal que não custa nada e o canal cresce com a sua ajuda. E vamos para as primeiras notícias do Flamengo. Começar falando sobre Diniz, gente. O que tem o Diniz? Ele nem é técnico da gente, não tem nada a ver com a gente. A questão é que ele se tornou o técnico interino da seleção brasileira. Aparentemente a seleção vai esperar pelo Ancelotti. E esperando pelo Ancelotti precisa ter ali um técnico bom, um técnico que ele considere bom, né? À altura para poder treinar a seleção brasileira. Mas até aí, o que tem de errado? O que tem de errado é que ele vai continuar no Fluminense. Ele vai continuar no Fluminense e vai dar treinos na seleção brasileira quando a seleção tiver jogos ali, quando tiver data FIFA. E o que isso tem a ver com o Flamengo? Até onde isso prejudica o Flamengo? Gente, ele sendo técnico da seleção brasileira, ele vai poder convocar jogadores do Flamengo. Ele convocando os jogadores do Flamengo, se tiver semana importante para o Flamengo, jogos decisivos e tiver data FIFA, com certeza ele vai convocar. E ele vai ser muito criticado justamente por ele convocar certos jogadores de alguns times, sendo que ele ainda vai ter vínculo com o Fluminense. Vamos dar um exemplo aqui. Se tem um jogo do Brasil, um jogo da seleção brasileira num dia... Vamos dar um exemplo aqui, dia 14. E no dia 15 já tem o do Flamengo, porque os jogos não foram paralisados. Aí ele vai lá e convoca 4 jogadores do Flamengo. Esses jogadores com certeza não terão condições de jogo no próximo dia, a não ser que o Flamengo monte uma logística para trazer os jogadores o mais rápido possível. Se o jogo for do outro lado do mundo, eles não vão conseguir chegar a tempo. Então ele convocando os jogadores do Flamengo numa data específica importante para o Flamengo, com certeza vai prejudicar a gente. E isso não só com o Flamengo, gente. Vamos supor aqui que o Palmeiras vai jogar contra o Fluminense. E ele vai lá e convoca logo 4 jogadores do Palmeiras. Semana importante para o Palmeiras e o Palmeiras vai jogar contra o Fluminense, jogo decisivo. Imagina a treta que ele vai arrumar para ele. Então, nós torcedores não concordamos porque a gente vai visar sempre o nosso time, mas a gente parando e pensando nos outros times também, complica para eles. Claro que a gente não tem que questionar aqui a índole do Fernando Diniz, a gente não tem que colocar isso à prova, mas, gente, ele tem os interesses dele em relação ao Fluminense. Isso está claro, porque ele está trabalhando ainda, ele tem contrato com o Fluminense, por mais que o Fluminense não esteja vivendo uma boa fase. Então, eu acho muito complicado você ter um técnico que tem vínculo com o clube, que no caso ele é clubista, que ele tem vínculo com o Fluminense, e ser treinador ali da seleção brasileira ao mesmo tempo. Eu não concordo com isso, não sei como isso vai se desenrolar nas próximas semanas, essa notícia. Acontece que na CBF, gente, o jogo de interesses é muito grande. Você vê jogadores ali entrando nos jogos, jogando certas minutagens por conta do seu empresário, por conta de dinheiro que rola lá dentro. A gente sabe disso. Isso não é comprovadamente explícito na mídia, mas a gente sabe o que acontece lá dentro. Dá pra ver, fica nítido pra gente. Convocações por conta de empresário pressionando. E eles não pressionam assim de ficar enchendo o saco, não. Eles pressionam com isso aqui, ó. Dinheiro. Então, é muito complicado essa situação. E falar de notícia triste no Flamengo, gente. O Gabigol e o Léo Pereira não terão condições de jogo amanhã. Os jogadores estão lesionados, tiveram torções nos seus tornozelos. Que chato isso. E o Gabigol ficou muito chateado porque a lesão dele foi provocada pelo mau estado do Maracanã. O Marcos Braz até falou sobre o Maracanã e ele disse o seguinte: enquanto tiver essa quantidade de jogos que tem no gramado, nenhum gramado no mundo vai aguentar, e isso fica claro quando a gente vê Fluminense e Flamengo jogando ali juntos. A gente não tem um estádio próprio, as pessoas falam, o Flamengo não tem estádio, e é a realidade, gente. Nós não temos estádio. E nós ficamos ali na concessão do Maracanã, junto com o Fluminense, pagando um valor altíssimo. Fico pensando, se o Flamengo pode gastar, se o Flamengo vai se organizar para gastar num estádio muito grande, para construir um estádio ali próprio, por que não pega ali 1 bilhão, não sei quanto custa o Maracanã, mas o Flamengo se organizando, juntando dinheiro com venda de jogadores joias da base,
Por que não pega e compra o Maracanã? Faz uma proposta boa ali pro estado do Rio de Janeiro. Poderia comprar. Porque já tem na nossa música ali, o Maracanã é nosso. O Flamengo fazendo uma proposta boa, eu acho que a concessão, quem manda ali no estádio, poderia aceitar, poderia rever ali. Porque, gente, o Maracanã, a identificação do Maracanã é toda com o Flamengo, toda com a torcida ali do rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil, que, pô, é o maior do Rio de Janeiro, é o maior do Brasil. E eu acho que ter o Fluminense ali gerindo o Maracanã também atrapalha muito a gente. Atrapalha muito. O Flamengo, se pegasse o Maracanã para si, e como o Flamengo faria? Tiraria aqueles museus, aquelas coisas de exposição que tem dentro do Maracanã e cresceria as áreas de público e deixaria muito maior do que já é. Então eu acho que o Flamengo deveria tentar comprar o Maracanã antes de ir para o seu estádio próprio. Porque o Flamengo quer virar SAF para construir e eu acho que não precisa disso, gente. O Flamengo está muito bem organizado. Eu acho que o Flamengo poderia fazer o seguinte: o Flamengo todos os anos tem a meta de vender jogadores. Pegava essa meta e simplesmente juntava, colocava num canto essa meta de jogadores só para construir o estádio. E aí sim, mas virar SAF, fora de cogitação. E os reforços do Flamengo, o Alan, Luiz Araújo e o Agustin Rossi foram regularizados, tiveram seus nomes inscritos ali no BID, que é o Boletim Informativo Diário, que é o que permite os jogadores jogarem as competições e que mostra que eles de fato são jogadores do Flamengo. Então ele já tem condições ali de atuar pelo Flamengo amanhã. Amanhã eu acho que só o Luiz Araújo poderá estrear, até porque ele já tem mais de uma semana treinando no Flamengo, já vai emendar para 2, e ele já estava em condições de jogo. O Alan voltou de lesão há pouco tempo, ele que teve uma lesão na coluna. O Agustinho Rossi eu acho muito difícil de estrear, justamente porque, gente, goleiro não é assim, igual o volante, que às vezes precisa trocar, precisa dar um gás ali no meio campo, qualquer outro jogador de linha. Não, ele vai esperar a vez dele de acordo com o Matheus Cunha, de acordo com as atuações dele. A não ser que o Sampaoli ele pense, não, agora eu vou dar uma chance para ele, porque o jogo já tá ganho, vou ver ali como ele vai jogar, como ele vai se portar ali no campo. Então, eu acho que o Sampaoli pode dar uma chance sim pro goleiro, mas eu acho que pros jogadores de linha eles vão estrear o quanto antes. Eu acho que o Alan vai estrear no domingo não, gente, no sábado contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, que vai ser o jogo na casa deles, e a gente tem que ganhar esse jogo, hein, pra gente se manter na parte de cima da tabela e a gente afundar um pouco mais o Palmeiras no Brasileiro, que eles estão, não sei, acho que eles estão em terceiro lugar. Eles estão abaixo da gente na tabela. E falar sobre a situação do Arrascaeta, gente. O Arrascaeta que pode receber ali propostas do mundo árabe. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Isso assusta. Isso assusta o Flamengo. Porque o jogador ele chama a atenção. Ele é um jogador muito talentoso. Até o momento o Flamengo não conseguiu contratar ali jogadores à altura pra posição. E a gente não tem uma reserva pro Arrascaeta. Então o Flamengo não quer perder esse jogador, corre agora para contratar Claudinho, não desistir do De La Cruz, quer contratar meio atacante ali justamente para o Arrascaeta ter reserva, para ter jogadores que possam competir pela posição com ele. E a informação que chega é que clubes do mundo árabe estão interessados e vão fazer proposta pelo Arrascaeta nas próximas semanas, gente. E isso preocupa demais o Flamengo. Como eu disse, o mundo árabe eles têm muito dinheiro, eles não se preocupam em gastar quando eles querem comprar alguma coisa, então eles vão em cima e eles vão justamente para conseguir o que eles querem. Eles vão trazer um caminhão de dinheiro e aí vai ficar a critério do jogador. E se o jogador quiser impressionar o Flamengo e for uma proposta boa para o Flamengo não vai segurar, o Flamengo vai negociar o Arrascaeta. Então a gente tem que torcer pro Arrascaeta querer ficar aqui no Flamengo, para ele querer seguir aqui no clube e para ele não ir pro mundo árabe. E eles oferecem salários altíssimos, gente. O Pedro recebeu ali uma sondagem, mais ou menos uma proposta ali pelo Pedro do mundo árabe, falando que ele iria receber 6 vezes o que ele recebe aqui no Flamengo, 6 vezes mais. E o jogador negou. O jogador aparentemente não quis ir. Essa foi uma informação da Raíssa Simplício, ela que trouxe essa informação, dizendo que o jogador não quis ir para a Arábia Saudita justamente por ele ter identificação com o Flamengo. E ele também tem ali a prioridade dele de carreira, de vida, de ir jogar na Europa ainda. O Pedro quer isso, então ele também pretende continuar no Flamengo para continuar sendo visado e ir jogar onde ele sempre teve um sonho, que foi na Europa. Então, coloca aqui embaixo o que você acha do Arrascaeta, dessa possível saída dele. Gente, isso preocupa demais. Isso preocupa não só a gente.
Os próprios dirigentes do Flamengo não querem vender o jogador. Ele está naquela lista que eu falei mais cedo sobre o Ayrton Lucas, listas dos não negociáveis. E o Flamengo treinou hoje visando o jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. Vai treinar amanhã, mas amanhã já não é aquele treino intenso, é o treino para ajustar algumas coisas, posicionamento, as coisas que o São Paulo gosta de fazer no dia do jogo. Ele tem uma metodologia muito boa de treinar até o dia do jogo. Não tem essa de, é porque é o dia do jogo, os jogadores vão repousar, vão só ficar concentrados. Não tem essa. Os jogadores treinam, mas não é aquele treino intenso justamente para preservar a parte física dos jogadores. Amanhã a gente tem que construir ali um placar bom, um placar legal, justamente para a gente não ter que ficar resolvendo as coisas lá na casa deles. Até porque o Flamengo vai jogar o primeiro jogo das quartas de finais em casa e o segundo é no gramado sintético, gente. O Flamengo sempre teve dificuldade para jogar em gramado sintético. Os jogadores da gente não têm esse costume. Então, que resolva em casa, que faça logo uns 4, 5 gols. Até porque eles perderam o técnico deles. Eles não estão com um técnico ali profissionalizado no clube. Eles estão com um técnico interino justamente porque ele foi mandado embora. Então tem esse acréscimo pra gente. O Vitor Roque pode ser negociado nessa janela. Se ele sair, talvez no segundo jogo ele nem esteja presente na partida. E vai facilitar pra gente porque o moleque joga bem. Então vamos torcer para que tudo isso aconteça e favoreça o Mengão. Então é isso, pessoal. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse canal ele é relevante, que o vídeo é relevante, e assim o canal vai chegando em outros patamares, como diz o Bruno Henrique. Então é isso. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu.